Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar, um episódio diferente, que aconteceu um pouquinho fora do planejado, daqui a pouco a gente conta essa história, mas como nada é escrito em pedra pra gente, é uma surpresa especial. Eita, boa! Vai começar. Vamos? Pode ser chegar. Porque hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil e rede de apoio. E acho que as duas coisas andam juntas mesmo, né? E a gente vai apresentar nossas convidadas. Estamos aqui com a Farid. Farid, fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Depois a próxima convidada também fala um pouquinho sobre ela. Oi, pessoal. Eu sou a Farid. Eu sou professora de dança, professora de yoga para crianças e professora da dança materna. A minha primeira formação é em engenharia química. Adoro! Mais uma história da maternidade. É uma história da maternidade, porque foi justamente a maternidade que me deu um outro caminho. Minha filha Victoria tem 17 anos. A minha gestação... Ela tem 17 já. 17 anos. Durante minha gestação eu tive uma fissura na bolsa no 6º mês de gestação, precisei entrar de repouso, ela nasceu prematura, foi para UTI, e aí todo esse processo de ter uma criança numa UTI neonatal, quando ela saiu, foi para casa, e aí acabou a minha licença maternidade, eu não consegui voltar a trabalhar na indústria de petróleo, um trabalho que eu tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, um grau de estresse muito elevado. E aí meu marido e eu conversamos e a gente chegou à conclusão que naquele momento eu daria uma pausa para ficar com ela até que ela ficasse mais autônoma nas questõezinhas dela. Só que nesse meio tempo, puerpério de mãe de UTI neonatal, foi bem pesado. E nesse meio tempo eu comecei a sentir o desejo de voltar a dançar, que era uma coisa que eu fiz na infância, na adolescência, e parei na época de estudar, de ir para a faculdade, e fui voltando. Aí depois ela fez 3 aninhos, coloquei no balé, quase que a natural, e fui voltando, fiz curso profissionalizante, comecei a dar aula de balé, e aí surgiu no meu caminho a dança materna. Fiz a formação da dança materna, Ana foi minha aluna, de uma das primeiras gerações, Delícia. Mas você foi do primeiro filho? Da segunda. Da Clarinha. Na época do João ainda não tinha. E assim, foi um novo caminho para mim, porque com a dança materna, através do contato com outras mães, embora minha filha já tivesse 9 anos, eu fui ressignificando a minha própria maternidade, entendendo coisas que aconteceram no meu puerpério que até então eu não entendia. Aconteceu isso comigo também. Eu não tinha informação, eu comecei a questionar uma série de coisas por estar com essas mulheres hoje muito mais bem informadas. Então, assim, para mim, a dança materna foi um processo de cura muito grande para mim pessoalmente, e isso foi se estendendo para toda a rede. Porque a gente sabe... Foi muito forte na primeira geração da dança Foi materna. muito forte. Foi muito forte. Tanto que é uma geração que... Até hoje tá junto. Até hoje, é uma geração que não se separou. Então, até hoje as mães estão conectadas, se ajudam e se encontram. Se encontram, as crianças são amigas, as mães foram crescendo juntas, é uma rede muito forte, muito potente. Então é isso, um pouquinho sobre mim. Fala qual é o seu Instagram. Vocês podem me seguir no Instagram, @matrioska_Macaé. Porque aí lá agora tá tudo concentradinho. Porque tem mais Instagram aí. Tem mais Instagram, mas agora vai lá. Dá um sossego. Vai lá que tá tudo organizadinho. Obrigada, Farid, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Farid, se apresenta um pouquinho. Bom, eu sou a Ariane, eu sou pediatra, neuropediatra, recém-chegada em Macaé, como muita gente, que vem transferida, porque o marido é transferido. Recém mais ou menos, desde 2019. 3 anos, fez 3 anos agora. Já tá me tirando recém-chegada, afinal eu tava, sei lá quantos milhares de anos em São Paulo, eu sou de São Paulo, então assim, porque foi uma mudança radical, bem radical e
bem boa. Preciso dizer que eu tive que aprender a desacelerar aqui. E eu aprendi rapidinho. É fácil, difícil é acelerar. Quero ver precisar voltar para São Paulo. Não volto, eu acho que não. Mas também não vou saber. Não dá Como pra saber, né? Sou a mãe da Olivia. Minha principal função, apesar de eu ter as culpas, como toda mãe, eu acho que é a minha principal função. E tá grávida? Estou grávida do João Pedro, graças a Deus. Que é a Olivia que escolheu o nome, inclusive. A gente tá tentando incluir ela nesse processo, porque ela já tem quase 5 anos, né? Eu imagino que na idade dela deve ser difícil, porque ela já entende que ela era a única e de repente apareceu alguém que vai dividir o estrelato com Você ela. foi uma tentante, né? Você descobriu no episódio de tentante. Eu descobri no episódio de tentantes que eu fui tentante várias vezes. Eu tive uma perda gestacional antes da Olivia. Aí fiquei 2 anos tentando engravidar da Olivia. Quando eu desisti, eu engravidei. E veio a Olivia prematura, mas tudo bem. Ela não precisou ficar em UTI, que nem a sua filha. Teve as questões da prematuridade dela. Foi um período difícil, porque meu marido embarcava, então eu ficava muito sozinha, apesar de o início ter sido... Se eu não tivesse tido a ajuda que eu tive no início, eu acho que eu tinha surtado. Porque eu estava morando na casa da minha mãe em decorrência de uma reforma no meu apartamento, então... Mas foi providencial. Foi. Fala que Deus me ama muito, porque a Olivia, como ela tinha um refluxo, ela precisava ficar muito tempo em pé. Então, e ela tinha que mamar, e ela demorava muito a mamar, porque era prematura. Então, assim, ela mamava por 1 hora, e eu deixava com alguém e ia dormir. Então, ficava minha mãe, meu pai, minha irmã, meu marido. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Então, eu dormia nesses intervalos, e eu não tinha culpa de delegar, que é uma das minhas características. Eu não tenho culpa de delegar. Pelo menos isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Senão eu teria, acho que, morrido de exaustão, porque era uma demanda muito difícil. Não posso dizer que amamentar foi difícil, porque ela mamou. Assim, foi difícil nos primeiros dias, mas depois eu tinha uma produção bem satisfatória de leite, então não foi difícil. Foi difícil o fato dela não conseguir mamar tudo, ter que ser muito parcelado. Tem ganhar peso, aí não dorme, que depois acostumou com o colo e tá tudo bem. Tinha 1000 colos, então tá tudo certo. Mas ela já tá fora da curva, assim, né? Da nossa geração de médicos, assim, quantos sem muita rede de apoio e informação, quantas conseguiram amamentar, né? Exato. Porque assim... A Olivia amamentou até 1 ano e 3 meses. Porque eu tava sozinha, porque daí o Rodrigo tava aqui em Macaé já, curva, e eu tava em São Paulo. Então, assim, fazendo residência. Eu tava terminando a residência de neuro. Das minhas amigas na residência, pouquíssimas amamentaram, né? E eu tinha, quando eu falei, vou parar de amamentar, eu ainda produzi leite. A Olivia mamou o meu leite por, sei lá, 2 meses, 3 meses. Porque eu tinha uma produção muito grande, mas eu não aguentava acordar a noite inteira pra amamentar. Mas eu vou explicar porque tá as duas aqui, né? Porque parece doideira, né? A gente se conheceu hoje. Não foi programado. As duas aqui ficou de quê, gente? Elas foram chamadas individualmente, chegaram juntas e falaram, não, a gente quer fazer um episódio junto. A gente se gostou. Rolou um match. A gente não manda em nada aqui. Mentira, elas mandam em mim. Vou colocar na legenda, episódio premium. Vai ter um bônus. Então, ficou bem bonito, né? Que parece assim, desenvolvimento. Parece que a gente trouxe uma neuropediatra, que as pessoas ficam apavoradas comigo, não, gente. Eu sou boa. Tem a senhora da razão, é a pessoa que sabe tudo de desenvolvimento. E aí a gente veio falar de dança materna, né? Rede de apoio. E as pessoas, quem nos conhece, acho que fala assim, gente, mas tá tudo tão junto, né? Mas acho que na cabeça de muita gente fala assim, gente, mas... Que episódio maluco é esse? Que maluquice! Hoje, almoçando com a nossa amiga, aí ela falou assim, ô Lu, quem que gerencia os temas? Eu falei, cara, não tem gerenciamento nenhum. A vida chama a vida. A vida acontece. E esse encontro aconteceu, eu acho que também não foi à toa, né? A gente gerencia sim, gente. Tem uma pessoa que gerencia. Não, mas são as sincronicidades, né? A gente se encontrou no portão. Eu cheguei, aí tava meio cabreira de tocar a campainha, não sabia como era o estúdio, se vocês gravando, que atendiam. Aí quando eu vi... Aí eu falei, eu vou entrar com você, tá? Desse jeito. E entramos e começamos a conversar.
E pode introduzir? Pode. Sim. Porque na nossa conversa Prévia. né? Que a gente estava se combinando lá de outra. Já estavam combinando o Foi um episódio sem ensaio, né? A gente tá fazendo um motim lá fora. A gente viu que o desenvolvimento infantil e a rede de apoio, eles se conversam tanto, eles são tão simbióticos. Eu estava contando para ela cases reais, né? E eu outros. Meu Deus. Reais, assim, de crianças que precisam de todo o suporte terapêutico, de físio, de fono, de psicólogo, um suporte importantíssimo e que eles mostram, né, esse desempenho durante as aulas. Na verdade, Por quê? eles vão mostrar a parte... Eles precisam da parte técnica, Exatamente. mas quando eles estão livres é que eles vão mostrar o que eles aprenderam, porque eles não estão pressionados. Basicamente, Então, é igual qualquer pessoa. Você mostra o que você sabe quando você não está pressionado. Pois é, nem eles, nem as mães. Era Exatamente. isso que a gente estava conversando. Então, os tijolinhos terapêuticos vão sendo colocados nas terapias, mas lá naquele ambiente Que também é onde terapêutico. as mães estão tranquilas, as mães não As estão crianças sendo estão cobradas leves. por desempenho, e nem as crianças, muitas vezes lá que elas começam a engatinhar, que dão os primeiros passinhos, né? Por trás tem toda uma construção, mas é a questão de saiu a pressão. Na hora Então, que ela falou isso também, eu falei assim, é por isso que eu não uso roupa branca no consultório. Porque senão eles já vão chegar... Eu sou a ponta do iceberg, né? Passou por todo mundo, chegou na... meu Deus do céu, chegou na neuro. Ferrou. Não. eu acho Sim. que Você vai implodir, né, o Eu sistema. vou implodir, Você vai... eu sou a portadora da notícia que ninguém quer dar. Ou de que ninguém quer ouvir. Mas a gente escuta isso das mães dos nossos pacientes. É. Eu não quero na neuro. Eu não quero porque na neuro. Vai, vai achar um problema. Não, e vão contar o que eu não quero ouvir, que eu já sei o que é, porque elas já olharam no Google, elas já pesquisaram, elas já chegam com Já tudo. compararam com tudo. outras crianças. Que algumas vezes elas estão certas, outras elas estão erradas, mas assim... E aí chega em mim, eu falo assim, ai, coitada dessa criança, a mãe já tá lá, olha, você vai no médico, mas é só pra conversar. E aí chega num médico assustador, eu já não uso roupa branca por causa disso. Porque vai assustar essas crianças. E aconteceu, ela falou assim, que tem crianças que andam na minha aula, engatinham pela primeira vez, e teve uma mãe que, quando ela falou isso, eu lembrei, a mãe no consultório, eu queria tanto que ele falasse o nome dele, eu falei assim, qual é seu nome? Samuel. A mãe falou assim, é a primeira vez que ele fala o nome dele. Eu falei assim, porque você fica assim, fala o seu nome. Conversa com ele. Não é porque ele, no caso dessa criança, não é porque ele é autista que ele precisa ser questionado e treinado o tempo todo. Fala com ele, igual qualquer pessoa, né? Ele é qualquer pessoa. Ele só tem uma peculiaridade, mas ele é qualquer pessoa. E aí ela tava falando isso, eu falei, nossa, a gente podia falar junto, né? Você podia ter sido minha professora na residência, né, Poxa, ia também. facilitar Mas isso, assim, essa visão que você tem hoje, você quando escolheu fazer neuro, complementar, você já tinha essa cabeça, assim, você sabia que tinha algo além? Sabia, eu entrei em pediatria querendo fazer neonatologia. Aí... Diga-se de passagem, neonatologia é uma UTI, né? Praticamente você trabalha em UTI de crianças prematuras. De crianças que acabaram de nascer. A grande maioria é prematura. Prematuros, né? Tem ou alguns termos que sofreram. que precisam ficar lá. É. E aí eu fui no meu primeiro plantão na UTI neonatal, eu falei, ok, eu não quero fazer isso. E agora o que eu vou fazer? Eu falei, bom, passou o R1 de pediatria, eu falei assim, chegou o R2... A minha sequência de disciplinas no R2 foi muito favorável para mim, porque eu ia passar por todas as carreiras antes da prova. Eu falei, então vou com a cabeça aberta, tá bom, vou com a cabeça aberta. Aí fui passando e fui gostando de tudo, eu falei, meu Deus do céu, você tem que filtrar alguma coisa. Eu quero tudo. Tinha algumas coisas que eu não queria, mas muito poucas. Aí eu cheguei em neuro, que eu tinha um preconceito gigantesco. Falar, não, neuro eu já sei que eu não vou fazer, mas eu tenho que passar por ela, beleza. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas quanta possibilidade tem nessa carreira de transformar a vida de uma pessoa, porque a sensação que eu tinha de neuro era que, completamente preconceituosa a minha visão, eram aquelas crianças encefalopatas, estão na cadeira de roda, estão convulsionando, que não tem futuro. E pelo contrário, a minoria dos pacientes é assim. No consultório eu tenho pouquíssimos assim. E aí eu falei, nossa, quanta chance de fazer com que essas pessoas sejam inseridas, né? E assim, quanto
E aí, outro viés tem muito pouco médico capaz de ver isso. Desculpem, amigos médicos, mas assim, é uma quantidade de pessoas de prescritores que eu fico assustada. Eu falei, não se desculpe, porque a Lu, quando a gente fala isso, assim, às vezes eu sinto que não tem pares, assim, aí a gente fica com uma culpa, vamos tirar isso do episódio. A gente não tá falando mal dos colegas. Eu não tô falando mal deles, é uma visão. É a visão do sistema, né, sobre... Se alguém achar que foi de ciência, mas assim... Eu adoro a Ariane, essa carapuça serviu. A carapuça serviu. Foda-se. Tipo isso. E aí virou uma possibilidade. Tem uma amiga neuro que ela fala que ela foi estudar comportamento, porque ela viu que no consultório dava muita criança de comportamento. Ela falou, eu fui estudar coisas mais pro lado da psiquiatria do que lá da neuro, porque é muita coisa comportamental. São neuropsiquiátricas essas doenças, muitas coisas, né? Elas estão entrelaçadas, então assim... Eu tive sorte na minha residência, porque a gente tinha isso de disciplina, que nas outras... Muitas residências de neuro não tem. Neuro então é neuro. Fisiologia. Neuro, assim, você vai cérebro, doença, ali, blá, blá, blá. tudo tem topografia. Você pode enxergar fisicamente, mensurável. E aí você tem que dar um passo pra trás e tirar o ego da frente também. Falar, porque cara, você eu preciso ler sobre psicologia, eu preciso ler sobre pedagogia, eu preciso ler sobre... Psicanálise, fisioterapia. Eu preciso ler sobre essas coisas até pra conseguir conversar com as pessoas que eu vou depender, inclusive. Da rede que eu vou prescrever pra essas pessoas. Eu sou só uma prescritora. O neuro, ele não trabalha sozinho nunca. Nunca, jamais. Nunca. Tanto que quando eu dou qualquer diagnóstico, eu falo pra mãe, a partir de agora eu sou a pessoa menos importante na sua vida. Não acredite em quem falar que o médico é importante pra você. Você precisa do seu terapeuta ocupacional, você precisa do seu fono, você precisa do seu TO, qualquer outro, menos eu. Porque você vai ver a cada 4 meses. Não tá usando remédio, talvez a cada 6. E eles você vai ver toda semana. São eles que você vai perturbar. E eles estão prontos pra isso, na verdade. Quando falou do episódio, eu falei, Ari, vamos conversar sobre desenvolvimento infantil, porque o que eu ando vendo são crianças muito normais sendo patologizadas. Assim, sei lá se essa palavra existe, né? Tudo virou doença. Tudo. Se a criança... Então, eu acho que a gente... Eu sou um viés, né? Assim, eu realmente vejo muita criança que tem alguma coisa, mas assim... Eu tava contando pra ela, chegou uma mãe, a criança fazia tudo. Não, doutora, mas ela não atende pelo nome. E eu chamando pelo nome, eu não lembro o nome da criança. Sei lá, Maria. E realmente ela não atendia pelo nome. Eu falei, mas como você chama ela? Benzinho, chuchuzinhos, ela... Aí eu chamei pelos apelidos que a mãe falou. E a menina virou todas as vezes. Eu falei, ela não sabe o nome dela. De aula. Assim, né? Ensina o nome dela pra ela não sabe o nome dela. Maria, minha filha. Seu nome é Maria. Eu não chamava meu pai de pai, porque minha mãe só chamava meu pai de Rafa. Então até 6 anos, 7 anos, eu chamava meu pai de Rafa. Aí ele começou... Quando a gente entendeu, ele falou, filha, me chama de pai. Tá. Aí que eu fui dando... Depois de velha, que eu falei, gente... Eu não chamava meu pai de pai porque minha mãe não falava isso. Vai lá com o papai, vai lá com o Rafa. Aí meu pai veio a Rafa pras 3 um tempão. Mas a cobrança em cima das crianças está muito grande hoje em dia. Desde bebê, né? Não só Desde bebê. Então, assim, eu vejo isso, né? Desde a dança materna e até eu fico com as crianças. Atualmente, eu tô com crianças de até 9 anos e eu tô crescendo com elas. Eu não tô desapegando delas. Eu falo assim, eu só vou ter o primeiro setênio. Aí elas foram fazendo 8. Eu falei, não, mas dá pra esticar. Agora eu tô com 9. Eu falei, talvez ano que vem. Mas eu vejo essa cobrança desde muito pequenininhos. Sabe, eu dou aula, além da dança materna, né, depois que eles saem desse ciclo da dança para bebês de colo engateantes, andantes, depois tem muitos que eu sigo acompanhando no balé ou no yoga. E não só essas crianças, mas outras que vêm. E eu vejo uma cobrança, por exemplo, para que uma criança de 3, 4 anos fique 1 hora de aula extremamente concentrada, com 100% de concentração. Então, assim, a criança faz... lindamente, mas gente, a criança se desconcentra e óbvio, uma hora ela vai morrer. Hoje em dia eu falo, você tá até falando dessa pressão, eu falo também da pressão da alfabetização. Sim. Cara, é uma coisa que depois que você alfabetiza, você vai fazer o resto da sua vida aquele negócio, você nunca mais vai deixar de ler. Eu falo pra Olivia, vai você só olha piorar. e você lê. Então assim, pra que ela precisa antes dos 6, 7 anos, né, que começa, 6, 7 anos, né, que começa a alfabetizar. Entre os 6 e 7.
alfabetizar antes disso. Pra que ela precisa? Pra quê? O que vai mudar na vida dela? Esse processo de alfabetização, né, precoce, por assim dizer, eles negligenciam o corpo, que é extremamente importante no processo de alfabetização. Da fala, da leitura, da motricidade, sabe? Então ela tem que picotar as coisas, eu vejo né? uma pressão muito Ela não sabe nem grande segurar lá. e um olhar é para aquele recorte que a criança estava correndo e não para o recorte que a criança estava ali. E não é nada errado. Cada criança tem seu comportamento, tem seu temperamento. A verdade é essa. E aí o que a gente vê também são pros bebês, assim, porque o desenvolvimento... Ai, meu Deus, Ari, meu filho não engatinhou. A Ari pode falar, assim, o desenvolvimento cerebral, né, de um bebê, o desenvolvimento motor, né, que eu falo muito assim, olha... crânio-caudal, É crânio-caudal. Mas uma coisa que me acalma, assim, muito, eu falo assim, se o bebê com 2 meses, ele chega e ele tá sorrindo, ele tá querendo sedento? comunicar comigo, aí eu falo, cara, ele vai desenvolver de alguma forma. Ele não pode ficar apático à vida. Isso preocupa. Isso deixa... Isso você assusta. Começa a ficar angustiado. Você fica angustiada. Agora, o resto, gente, ele vai fazer, É igual quando a mãe sabe? fica, o meu andou com 9 meses. Ele não vai passar em Harvard por causa disso. Não é isso que define seu filho. E o seu bebê, ele sempre, eu acho que a Ari pode falar muito, assim, com 4 meses, ele pode não rolar. Ok, ele tem mais 2 meses pra frente. É uma margem, né? Não é um ponto. Isso. Existe um período pra fazer isso. E o que eu vejo é que acaba que as mães, elas estão virando meio que fisioterapeuta do menino. Sabe? Tipo, o que eu posso fazer pra desenvolver? Aí quando você fala que a interação social é o que mais desenvolve uma criança, elas ficam decepcionadas. Já tive mãe que largou o consultório, nunca mais voltou. Porque eu falei... Já tive também. Você teve também? Tive. Falei, conversa com seu bebê, porque isso é estudo. Eu não tô falando, né, Ari? Não, pelo amor de Deus. Nós somos seres sociais. Sim, A gente não é feito pra viver sozinho. A prova é vocês gente- duas chegando hoje, né? Né? A Farid chegou, tava sozinho. O que eu vim fazer aqui? Eu fico imaginando a criança quando chega num lugar desconhecido. Ela Sozinha, nasceu, né? entendeu? Ah, Quem vai lá, eu tipo, sou? não. Qual é o meu papel? E você vê uma pessoa, um semelhante. E aí dali surgem as conexões. Isso acho que me parece tão óbvio. Mas eu acho que a falta... O conhecimento científico, ele tá muito fragmentado. É igual entendimento sobre tudo, né? Então, as especialidades, tudo, na verdade, a gente tem maneiras objetivas de mensurar, que você falou. Sim. E as pessoas, às vezes, não têm outra maneira por desconhecer. Eu acho que as pessoas, às Falta vezes, não de orientação. experimentaram o próprio sentimento. Às vezes, eu vejo uma geração que passou por uma falta de vínculo materno, e aí elas também têm dificuldade de mensurar que o vínculo, o amor, as relações são maneiras de você mensurar que a vida está acontecendo, né? Que uma criança está se desenvolvendo. Na verdade, as pessoas mensuram o vínculo, ou o que você vai fazer pelo seu filho, pelo tempo que você está passando com ele. Mas se você passar 1 hora boa, é muito... Tem pais que falam assim... eu não tenho tempo de falar com ele, eu trabalho o dia inteiro. Eu falei, eu também, mas a minha filha tá falando. Porque naquela hora que eu tô lá, eu tô estimulando ela a falar, não dando aula pra ela, mas eu tô dando banho nela, colocando sabão na mão dela, falando, lava a barriga. Eu tô ensinando coisas pra ela, de forma natural, e tô conversando com ela, mas... E não é querendo puxar a sardinha Sim. pro lado, mas eu já escrevi sobre isso. Sabe aquela hora que Adoro seus textos. o bebê tá chorando muito e que você tá com ele no colo tentando fazer ele não chorar? É ali que o vínculo tá sendo criado. Exato. O vínculo ele tá sendo criado nessa coisa. Sabe quando No você tá convívio. dando pro bebê comida? Isso é um brócolis. Isso é não sei o quê. Olha, arvorezinha. E Tipo, não tem como medir isso, né? Isso Não E tem. hoje a nossa sociedade, eu acho que a nossa materna traz muito essa possibilidade que a gente perdeu um pouco a conexão com o outro. A gente está Exatamente. sempre conectado em alguma outra coisa. A gente está almoçando com nossas crianças, mas a gente está olhando se o paciente tá com alguma dúvida. Ou tá comendo com o marido e tá dando tablet pra ele e não coloca ele na conversa. Na conversa, ou a gente está assistindo uma televisão na hora da... O que não é errado algumas vezes, tá? Quero deixar claro. Você quer Conversar com seu como marido. neuropediatra, como mãe. eu falo Você assim, também quer se conectar com alguma eu coisa. quero ter sossego às vezes. É mentira isso. Meu filho não vai usar tablet nunca. Mentira. O que tá errado é ele usar 12 horas. É, Você não exatamente. pode deixar É a o criança equilíbrio, 12 horas. Ele não vai falar mesmo. É É. bidimensional. Ele não tá lidando com o tridimensional. Tá lidando com o bidimensional. Vai ter atraso. Todo mundo assistiu Chaves, entendeu? Todo mundo assistiu. Tá tudo certo. A gente Mas a gente tinha hora brincava. pra achar. A gente tinha hora, a gente tinha rotina, a gente tinha regra. Então, assim, tá tudo bem assistir desde que aquilo não vire uma regra, né?
Exatamente. E quando a gente consegue estabelecer essa conexão com os nossos filhos, né, a gente acaba percebendo que o indivíduo vai ser individual e que vai desenvolver de forma diferente, que talvez aquele tempo e eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, que existe, né, uns marcos que a gente tem que acompanhar até para a gente poder perceber alguns pontos fora da curva, mas que não necessariamente eles vão ser exatamente naquele momento, né? E que alguns bebês ou crianças vão ter mais habilidade para algumas coisas e menos para outras. E nunca é uma habilidade. Eu percebo muito no consultório. Os bebês mais faladores, eles não estão nem aí pro motor, não. Mas eles querem falar. Não tem estudo sobre isso. Não, mas não tem, mas... Eu percebo. É o que acontece. Eu falo, não é porque não tem evidência que não existe. Exatamente. É porque ninguém provou ainda. Só que alguém não falou pra poder escrever sobre isso. Mas assim, não tem nada que eu tenha lido formal e que tal. comprove, né? Mas o bebê motor, ele é do motor. Ele fica, enquanto ele não faz todos os marcos de desenvolvimento, ele não sossega. É o tipo de criança, assim, que você fica vendo que ele fica ali. Enquanto ele não anda, ele não, tipo... O Felipe, eu ia dar esse exemplo. Eu nunca vi um bebê andar tanto na vida. Enquanto ele está acordado, ele está andando. Ele parece aqueles bonecos que você dá corda e enquanto a corda não acaba, ele não para de andar. Aí ele não fala. Mas ele se comunica? Porque tem mãe que chega assim, ele não fala, mas ele se comunica. Super se porque comunica. assim, se a criança fala assim, e entende tudo mudo, que a gente fala. O mudo se comunica, eu falo pra mãe. Então assim, a questão é, se o filho não tem comunicação não verbal nenhuma, isso é um problema. Agora, se ele se comunica do ponto de vista não verbal, ele aponta, ele chama, ele manda beijo, ele dá tchau, ele vai falar. Uma hora vai falar. Isso nem que seja sobre intervenção algumas vezes, mas ele vai falar. Tem crianças que são exploradoras. Aí eu falei assim, amor, ele aprendeu a subir no sofá e pular pro outro lado. Ele tem 93 meses, ele não quer falar. Ele só não quer falar. Ele é um ótimo. Gente, olha, isso tem uma brincadeira que a gente faz no começo das aulas. Isso eu tô falando das crianças de 3, 4 anos. Uma brincadeira assim. O nome é elefante colorido, pra vocês terem uma ideia. E eu vou falando, cor tal, parte do corpo tal. Nisso você já percebe. Tem crianças que elas vão no grande, que elas se esparramam o corpo inteiro. Vão um pé no azul, um pé no rosa, elas se abrem todas. Tem outras que vão em pedacinhos minúsculas. da sala, minúsculos, e coloca assim, bem pequenininho. São temperamentos. O que acontece é que a gente quer que todas as crianças sejam iguais, tudo. Hoje em dia parece que todo mundo tem que padronizar, o que eu acho? O Instagram era do Instagram. Era a nossa conversa. Eu não tô aqui demonizando o Instagram. Eu não tô demonizando. Só que eu uso ele, inclusive. Eu não demonizo, não. Uma criança de 3 anos a ler e escrever, ela vai ler e não vai entender porcaria nenhuma. Ela interpreta? Pra que ela tá lendo? Exatamente. Um pouco é o Instagram. Tá dando... Não tô falando que não tem que ter informação, não é isso. Mas às vezes dá informação demais pra quem não sabe interpretar. Porque a gente tem essa informação... Cara, eu tenho 6 anos de medicina, 2 anos de pediatria, a Ari tem 10 anos de formação, todo mundo aqui trabalha com criança. Né? Mais a vida, mais a vida, mais a maternidade. Eu sei pegar aquela informação e discernir. Posso falar? A gente ainda vai errar. Muito. Exatamente, ainda vai errar. Tipo, imagina às vezes. Imagina quem não tem esse conhecimento técnico. Aí, o que acontece? Chega, se a criança não rola aos 4 meses, isso vira um problema. Um pânico. Não, e as pessoas, por conta dessa informação que não conseguem interpretar, acha que tem que ter uma patologia, senão tem alguma coisa errada. Aí chega no consultório de quem pensa, né, fora da caixinha, ou busca auxílio de um profissional que conhece o desenvolvimento infantil e ouve que não tem nada. Não gosta. Não gosta. E aí eu fico pensando também na hiperestimulação, porque tem muita criança que acaba indo para muitos profissionais, porque ela tem que cumprir todos os marcos certinho e babá. Lógico que tem criança que precisa de fisioterapia, mas a gente também que as pessoas interpretam com expectativa. Porque elas já chegam com a meta. Elas já chegam com a meta. Isso, com treino, né? Eu acho que é igual o balé, Farid. Você deve passar muito isso no balé. Porque a minha filha... a Rafinha fez pouco tempo, mas as 2 fizeram balé com a Farid. E quando você chega lá, o balé é o reino das fadas. Exato. Eu achava aquilo fantástico, assim, tipo, porque era um mundo da imaginação que ela trabalhava nas crianças. Só que vai ter gente que acha que não, que tem que fazer plié, sussurro,
Não é isso? É isso. E aí já começa a filtrar a criança também, né? Ah, essa sabe fazer, essa não sabe. E outra coisa, a criança, né, desde bebê, enfim, ela tem uma pulsão pelo movimento. E aí, dependendo de para onde você levá-la, nessa primeiríssima infância já se vai colocando e moldando dentro de uma caixinha e tirando essa pulsão da liberdade. E da exploração. Né? E da exploração. Não é assim. Assim tá certo, assim tá errado. E assim, eu tô falando do balé, mas isso também pode acontecer antes, né? Antes, com esse treino, né? Com essa hiperestimulação. A gente não tá falando de quando é necessário, né? Então, assim, nas aulas da dança materna, e se eu falar alguma mentira, Ana, me desmente, pode me corrigir aqui. O que a gente faz? Prepara um ambiente assegurado. Então, é um ambiente onde não vai ter nada para a criança se engasgar, se machucar, não. É assegurado para que ela possa explorar o ambiente, explorar as relações com a mãe em primeiro plano e com os outros bebês que estão seus pares, sem essa hiperestimulação. Então, você não vai ver lá um brinquedo que fica brilhando, piscando luzes, sabe? Uma coisa se movimentando, não. Vão ter os mais simples, né? Vai ter uma bola de crochê, vai ter uma forminha de cupcake. Mas é isso que eles querem no final das contas. É isso que eles querem. Não é a piada que a criança, você compra a boneca de R$800, a criança quer a caixa? É a caixa. De papelão. E os bebês vão explorando. As mães vão se relacionando. Os bebês vão se relacionando. E as mães levam isso para a vida delas, para casa. Né? Então, faz uma brincadeira que é com o corpo da mãe, com o corpo do bebê, e elas vão levando e vai abaixando esse estresse pelo treinamento. Porque elas vão vendo que o que, né? A vida acontece quando você não está controlando. Né? E aquela coisa da distração, que seja... Luísa falou no carro também, né? Você falou, na residência eu tentava entubar, e tinha um professor que falava, você tem que tentar na primeira. Se você não conseguir na primeira, a próxima é eu que faço. E tinha um professor que falava, você tenta quantas vezes você quiser que eu vou estar com você. Eu falo, tudo na vida, o aprendizado, né? Quando você chega no mundo, se você já tem uma meta, é muito mais difícil. Você já tá estressada, né? Cortisol lá nas alturas. Eu sou da mãe era no Instagram. E aí, cara, eu botava minhas filhas no chão, ok, eu acho bom as mães saberem que é bom botar no chão, mas eu botava por necessidade. Eu ia falar isso agora. Quando você tem mais filhos, você vai vendo que quanto mais livre você deixa, melhor para eles. Porque você consegue perceber que os filhos que você teve que deixar mais livre, porque você estava dando conta dos outros, porque você não consegue se dividir em 1 milhão, se desenvolveu muito mais autônomos. São muito autônomos. E mais seguros, mais independentes. Se viram, não caem, não se machucam. É impressionante. Não, e se cai, se machuca também, tá levanta, mas ele levanta, ele não fica lá morrendo. Aprende a cair muito rápido. Exatamente. No chão, cai, coloca a mãozinha. Aprende a se virar muito rápido. Uma mãe no consultório falou assim, mas eu só deixo engatinhar no tapetinho de EVA. Aí eu falei assim, quando é que ele vai aprender a bater a cabeça? Ele tem que comer areia, mãe. Ele tem que comer areia. Já viram uma coisa pra vender no capacete? Um capacete pra botar a criança sentada, né? Provavelmente a criança ainda não senta sozinha, que você vai botar sentada, ela vai cair. E um capacete. Eu recebo muito caso de plagiocefalia, que é a cabeça amassada. Mas não é um capacete de plagiocefalia, não, é um capacete protetor. Não, sim, mas é a cabeça amassada. Aí você fala assim, mas essa criança faz o quê? Teve um paciente que eu recebi que eram 12 horas de televisão, porque a mãe precisava trabalhar. Ok, essa mãe precisava trabalhar. Mas não mudou a criança de posição. Mas aí, cadê a rede de apoio? Aí, Vinícius, puxa, porque assim, quando a Farid começou com a dança materna... ela é mãe, então essa criança tem um pai, né? Gente, mas por que as mães vão fazer lá dançando grávida? É uma delícia. Aí eu falo... Mas Farid não falou o que é a dança materna. Eu puxei pra Farid agora, porque eu juro... É a melhor coisa da vida. Por que o povo vai dançar grávido? Por que será isso? Aí depois, lendo o Bebê da Manhã, assim, falei, gente, a dança materna, ela existe porque mães precisam de mães. Toda amiga minha que fica grávida, eu falo, principalmente quando a Olivia era pequena e ainda amamentava, se você quiser me mandar mensagem de madrugada, fique à vontade, que estarei lá. Porque ela tá sozinha de madrugada. Ela pode ter o melhor parceiro do mundo. Ela vai estar ela e o bebê. E o bebê vai ter dormido, provavelmente. Então ela tá sozinha. E aí, faz como?
E ela fica pensando mil Mil coisas e coisas. mil besteiras das piores. Que normalmente são as piores coisas, né? As piores coisas. Que eu falo que aparecem assim. vários monstros de madrugada. É isso que de mesmo. manhã eles vão embora, mas de madrugada é bizarro. Mas aí conta um pouquinho da dança materna. Eu vou o que contar que é? um pouquinho. Deixa eu contar sobre a criadora da dança materna, né? E depois eu vou contar o que não é. E o que é? Né? A dança materna tem 14 anos. A criadora da dança materna é a Tatiana Tardioli, que é uma bailarina, e criou quando estava gestando a sua primeira filha, que hoje tem 14 anos. A dança materna, ela tem assim, por baixo de toda essa lindeza e todo esse sonho que é estar lá dançando gestante ou com seu bebê, ela tem bases assim muito profundas na educação somática, na coordenação motora de Birré e Bézier, no GDS, a gente estava falando de temperamento, isso tem muito a ver com a fisioterapia. Fiz uma anotação aqui para não me perder, tá, gente? Na abordagem Pickler também, né, que é uma linha que fala sobre o tempo do bebê, sobre você poder deixar o bebê se desenvolver. O brincar livre, né, do bebê. Brincar livre. Então, tudo isso está nas bases da dança materna, da base da composição do ambiente, né? E aí a Tatiana começou a dar aula e foi formando uma rede de professoras. Então, hoje a dança materna tem professoras em todo o Brasil, na Argentina e em alguns países da Europa. Então, do mesmo jeito que nós formamos redes de mães através das aulas, nós temos uma rede de professoras. E nessa rede tem profissionais da dança, fisioterapeutas, pediatras, psicólogas, que são professoras. Então, que trazem seus saberes, né? Mães trocam com mães e nós também trocamos o tempo todo. Assim, por isso que é essa riqueza. Então, ela é um instrumento, na verdade, que entrega assim, uma mudança de mentalidade, talvez, né? Quase talvez o luto da mãe, que a gente falou muito do compartilhar melhor. Porque começa e já começa ali na dança materna, já exato. cada uma troca, né? Isso. A elaborar o seu luto. É muito bonito de ver, não é? É muito bonito de ver a transformação, assim. Muitas vezes a dança materna, a aula da dança, é o primeiro lugar que a mãe vai, além do pediatra. É a primeira saída, e você vê aquela mãe chegando ali falando... Sedenta pelo mundo. É a primeira vez. Não é só isso não, na ansiedade, porque assim, o primeiro bebê, você fala, como é que eu vou sair com esse ser humano de Por dentro que de que eu casa? fiz isso? Né? E aí, às vezes, é a primeira saída sem um marido, porque tem muita mulher que não sai sem um marido. Então, rompe. É um motivo pra sair de casa. Rompe, assim, solidão. Um véu de solidão, que eu vejo muitas mulheres chegando... E elas começam a se identificar, porque todo mundo passou por alguma dificuldade parecida. Exatamente. Eu nunca tinha andado sozinha e veio chorando até aqui, eu tô nervosa, aí uma calma a outra. Exatamente. Gente, eu já conheço, às vezes chega com os olhinhos vidrados, aquele olhinho assim, que olha... Cheguei. Então, a dança materna, pela filosofia, ela é voltada para a gestante? Também. As aulas são separadas, né? Então, tem para gestantes, depois para mães com bebês de colo engatinhantes e depois para mães e bebês andantes. E aí a gente não coloca uma faixa etária, por exemplo, né, entre os engatinhantes e os andantes. Até 1 ano. Não, é até andar. Até andar. Quando estiver andando com autonomia, vai para de andantes. Às vezes tá até por segurança, né, Farid? Porque aí os andantes podem machucar os não andantes. E às vezes, sabe quando tá naquele... E tem aquele andante pinguim, né? Quando que tá vai naquele cair. meio tempo, e que aí eu vejo aquela ansiedade da mãe, tipo assim, a amiga que começou junto, já tá na de andantes, eu não tô... Eu falo, vai também, vai, mas fica cercando mais, porque tem isso também. Então, assim... A criação da dança materna. Agora, o que não é a dança materna? Porque eu recebo muitas perguntas antes da mãe ir, falando assim, mas eu não sei dançar. Mas eu nunca dancei, né? Eu nunca dancei. A gente quase não dança. Como é que eu vou dançar? Eu não sei dançar, eu engoli um cabo de vassoura. Desse jeito. Então, a dança materna não é performática. Você não precisa saber dançar. Todo ser humano nasce com a dança. Nisso a mãe já aprende, né? Que ela não tem o que esperar do filho, né? Exatamente. Ter um bebê não é criar alguém. Você não tem um robô. Uma performance para o mundo. Não, e como aluna, assim, é um performance. local de conexão muito forte. Porque, pra mim, eu fiz a dança materna com a Clarinha, que é minha segunda filha. E quando
eu conheci a dança materna, eu vi como a possibilidade de um lugar meu e dela. Porque quando eu estava em casa, tinha um mais velho que eu me dividia. E eu queria estar entregue para ela em algum lugar, para ter o meu momento com ela. E a dança materna, ela, se eu falar alguma besteira também me corrige, tá? Porque eu tô falando como aluna. Ela tem uns passos durante a aula, né? Tem uma sequência. Sim. E aí tem um momento da gente se centrar e se acalmar, tem um momento de conexão com o bebê, tem um momento de dançar com o bebê e se conectar com as mães. E normalmente os bebês dormem nesse momento e a gente consegue se conectar como mães. E isso cria pra gente uma força de que me conectar com meu bebê é importante para mim, é importante para o bebê, me conectar comigo mesma é importante para tudo isso, me conectar com outras mulheres é incrível. Então, assim, a mulher que tem a possibilidade de viver um puerpério, ou melhor, já na gestação, já começar a entender a importância disso, muda o pós-parto da mulher completamente. Completamente. Ainda mais em Macaé, que é muito solitário, porque as mulheres vêm por causa dos Alguém homens. veio por outra pessoa. Dos maridos. Alguém veio por outra pessoa. Tipo, eu tô aqui, a Ari tá aqui, todo mundo veio por conta dos maridos, né? Mas não tem a Luciana, família. a gente fala, tem um ao monte. redor. A gente não tem uma família. É. Então, Nós viramos uma. o que Isso acontece, mesmo. assim, que eu sentia na da Manu? O dia, quando começava a chegar a noite, eu já tava o dia inteiro com ela. E eu tava o dia inteiro, o máximo que eu tinha me conectado era com a ajudante que chegava em casa pra falar dos problemas que ocorriam na casa dela. Que eu você sabia achava de tudo que interessantíssimo, acontecia. inclusive. Exatamente. Era um assunto aleatório. E aí, era a única pessoa que eu conectava com o mundo, sabe? Pra mim foi ótimo quando a Manuela sentou e eu pude levá-la pro parquinho. Porque aí ela sentava e eu conversava com as outras mães. Então, o parquinho foi meu momento de tirar a prisão, assim, de casa, né? Que eu ficava ali sem ter muito o que fazer. Então, eu acho que em Macaé, dança materna tem um papel importantíssimo, assim. Principalmente ali que tem muita mãe muito sozinha. E talvez por isso essa rede tenha ficado Tão tão forte, forte, né? E a gente vai ocupando os espaços fora dali. Então, assim, ela termina não se resumindo aquela aula de 1h30. Não, às vezes um cafezinho de alguma mãe que tá... Saem, almoçam juntas, vão tomar lanche juntas. E aí, de repente, você vê aqueles espaços sendo ocupados por um tanto de mães e bebês. E quando você tá sozinha com seu bebê, amamentando, o bebê chorando, fazendo cocô, às vezes você se sente... Na solidão. E até desconecta do bebê, né? Porque você fica tão preocupada Porque vira com só o função, entorno, né? Vira só trabalho. Eu tô incomodando, né? Eu tô sendo... Quando você tá em bando, putz, dane-se. Uma depende da outra. Chorou. Inclusive, tem uma não tá teoria com neurológica outra. sobre bando, né? Igual tem um monte de mulher junto. Não, tem Luísa. Loira, linda, mas sozinha. Junta 5 loiras. Vamos olhar pra elas. Com certeza. É a mesma coisa. Elas vão se ajudar. Porque uma tem um nariz torto, a outra tem... Mas elas estão todas bonitas porque você tá vendo o todo. É a mesma coisa as mães. Uma sozinha, ela tá lá... O que eu tô fazendo nesse café? Tá Trabalhando, todo mundo olhando pra mim. Trabalhando. Ai, meu Tô peito tirando tá os de fora. peitos. Não sei... Aí chega várias, sentou ali. Todo mundo de mamar pra fora. Vamos pôr o peito pra fora. Vai mamar, tô dando comida pro meu filho. Você tá incomodado com o meu peito, você sai. Porque o isolado. É essa visão que você tá falando, né? Você fragmenta quando você quer ver o bebê. A mesma coisa a medicina. Ou a medicina, né? Eu quero ver o marco do desenvolvimento. Não, quem é esse bebê? Quem é a mãe? Esse nome Quando marco, ele nasceu, ele é ruim. né? Eu acho. Dá a impressão que ele margem. é só um ponto. Eu sempre falo, gente, E ele o Marco, é uma... Exato. ele tem 2 meses pra frente ainda pra Tem gente coisas que tem começar. 4. Você fala assim, meu filho andou com 9 meses. Beleza, o meu andou com 1 ano e 2. Beleza. Se ele andou com 2, temos um problema. Aí, beleza, chega em mim, mas... não, ele atrasou. Eu ouço isso muito. Ele atrasou. No aniversário de 1 ano, ele ainda não andava. Ai, nenhum dos dois. É 1 ano e 3, tá, gente? É 1 ano e até 1 ano e 3, pelo amor de Deus. É muita entendeu? coisa 1 ano e 3. Meu filho não engatinhou. A minha também não. A Olivia não engatinhou. Ela engatinhou 2 dias. E aí eu tava filmando ela pra mandar pro Rodrigo embarcado. Ela tava brincando, ela levantou e saiu andando. Se eu não estivesse filmando pro Rodrigo ver, eu não teria nem pego a cena. Todo mundo fala assim, você tira pouco foto da Olivia, você não tem muito filme da Olivia. Eu nem lembro de fazer isso.
Graças a Deus. Olha pra ela, mas você olha. Mas eu lembro de ela. muitas histórias dela olha que que provavelmente as pessoas interessante não lembram. As pessoas isso, estão no né? show hoje em dia com o celular ligado, Eu, entendeu? uma vez eu vi. É falta de conexão, sempre, né? conexão. Eu Elas não sempre estão cito, presentes. aqui através da tela. Exato. Aquela Rafaela Carvalho, ela falou: eu parei de filmar as apresentações dos meus filhos porque eles não me enxergavam olhando. As olhar. nossas filhas estudam na mesma escola. É. A Rafinha queria muito que a Luísa filmasse a Rafinha dançando. Aí a Luísa, mas eu queria tanto assistir. Eu falei, dá aqui o celular. Porque as danças das nossas filhas eram separadas. Eu filmei e a Luísa assistiu. Porque senão as pessoas veem o filho pela tela. E na verdade não vê, isso. porque Não o vê. filme não assiste depois. Então você não vê na hora, não vê Exato. depois. Não vê depois. Mas E a criança não é olhada no olho. E ela fica tão mais segura. A minha Total, filha tem mais várias segura, inseguranças, é. assim. Eu sento na frente. Porque eu já sei que se eu estiver ali, ela vai conseguir fazer. Se eu estiver mais pra trás, eu não estiver no campo de visão da Olivia, acabou. Não, eu já é. sei que ela não vai fazer. Tem criança Meu que é filho toda... também é assim. A Manu, meu mais velho. ela nasceu vai- estreando. A Olivia não é assim. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas eu sei que eu tenho que estar ali. Então eu sento no chão ali. Grávida, tava sentada eu no chão na festinha lá do Dia dos Pais, eu acho. Teve alguma festa na escola, tem muitas. Eu já... Nossa Senhora. A gravidez derreteu um pouco o meu cérebro. Aline, Sinal de explica que isso tá daí. tudo bem. Mas em alguma festa lá, sentei no chão, tava lá. Daí toda vez que eu via que ela ia murchando, eu fazia assim, dava um joinha e ela seguia. Porque ela precisava daquilo. Se eu estivesse filmando, E Você olha não ia nem eu não ia perceber. conseguir perceber a Você não ia nem insegurança dela, perceber. entendeu? E Aham. olha que importante também, né, gente? E se ela não quisesse? Já não quis várias vezes. Eu desci ela. Ô, Farid, Pra mim, olha, isso é você tranquilo. fez, né? É. Lá no balé tinha uma mega apresentação, assim, não condenando, né? Nada disso. Hoje já, mas só um parênteses, hoje já é diferente. Então, por isso que eu tô Né? falando que você, É. eu vi que tinha como na última, que foi a da Manu, incomodou, Farid. A questão porque as crianças de 2 aninhos, elas subiam pro palco, E travavam, né? muitas travavam, muitas não travavam. É Tipo igual o assim, entubar, né? é igual Agora você tem essa chance de fazer tudo dar certo. exatamente, depois que você ficou um É. ano inteiro treinando E a o que apresentação. importa é aquele dia, aqueles minutos. É o toda fragmentar de preparação. novo, Ou é o caminho, né? Ou é o percurso. É. E isso impacta as crianças, impacta as mães. Por que as escolas estão alfabetizando mais cedo? É por uma pressão dos pais também, né? Sim. Tô falando mães, mas é também por uma pressão dos pais. Oh, minha filha já lê, minha filha já escreve. Eles competem entre si sem nem perceber. Então, assim, Acho eu que vejo percebem também. no meu Oi? Acho que alguns assim, percebem. quadradinho, Sim, com eu certeza. venho Os tentando que falam que tá desconstruir fazendo certo, eles isso percebem. na arte. Entendi. Né? Não é o mais importante, não é estar Apresentação. ali e se apresentar. Porque sempre foi assim o também, né? Fran? importante é o percurso, é o dia a dia. É igual o dia da prova. É o que a criança vivencia na sala, Pois sabe? a Ariane falando, É. o dia da prova, essa metodologia do ensino. Então, acho que muitas de nós aqui trabalham com uma outra visão, né? E eu acho que o podcast era a nossa ideia, assim, quem já saiu dessa caixinha e percebeu que a criança, ela vai muito bem se você cria outros pais, né? A gente fica sempre tentando voltar, né? A gravidez é um momento de grande permeabilidade. Na psicanálise, na psicologia, falam, né? O serviço que mais encaminha para psicólogo é a obstetrícia, né? E muitas vezes os psicólogos pegavam e falavam, olha, isso aí tudo que você me mandou, para as pessoas que não conhecem o que está acontecendo com uma mulher grávida, falam, não, isso aí tudo é normal, mas também ao mesmo tempo as mulheres grávidas, elas têm uma capacidade tão grande de resolver as coisas tão rápidas. E aí vocês falando, eu fico encantada, eu fico emocionada, eu falo, Farid, eu acho a gente faz a mesma coisa. Aí, quando a Ana me fala do caso, eu falo, a gente trabalha com a mesma coisa. Eu falo, talvez o nosso papel no mundo, de forma mais potente, seria preparar os pais ou profissionais que lidam com esse início E eu da acho que aí vida, tá a né? função da dança materna, né? Porque às vezes, no consultório, às vezes não, no consultório a gente tem retrato, uma hora e meia. E nem todo mundo quer se abrir ali pra gente. Eu vejo que tem gente que E eu falo assim, retrato como é que tá o pequeno. puerpério? Tem Como é que papel você nos tá? técnicos, né? Tem gente que não quer falar com você ali, não se sente, às vezes tá Tá com o vontade. marido. Ou Mas não e se sei- for um péssimo pediatra, Luísa? Se for um pediatra Tem que tá pediatra que tão só dentro mede da pesa, né? caixinha, para A aquele maioria. bebê e para aquela mãe, aquele momento é perdido. Ele vai vir de mais um julgamento, mais uma meta. Esse Mais bebê uma não meta. atingiu Não tá na peso, curva. não tá na curva. Não ganhou
15 gramas por dia. Então eu odeio esse grama por Eu dia. também. Isso já me irrita. Eu falo, gente, tá ganhando peso, esquece. E você era como quando você era criança? Você era magrela, aí você quer que seu filho seja gordo. Não, você vê a mãe parece um faquir. Aí, a mãe fala, mas ele, olha, ele não tem dobrinha. Você também não tem. Você não quer ter dobrinha, o que seu filho tem? Mas tá estranho. Se ela Tipo, pegar o Mariane, vai ser maravilhoso na vida dela. Mas e se a ela Luísa pegar... fala, você fala isso mesmo pras mães? Eu falo, porque eu não tenho muito filtro, assim. Eu não sou uma pessoa Mas e se ela pegar um precisa profissional antiquado? Se ela nunca tiver a oportunidade de ter um espaço seguro, tipo uma dança Exato. materna. Ou uma mãe da dança materna, por exemplo. Uma Porque às vezes ela não quer fazer nada, mas ela vai tomar café Às vezes com a ela não Ana. entende como E aí eu ela não fala pra entendia. Às vezes ela não entende como eu não entendi. que Vou lá é mesmo? dançar? Vou lá dançar, gente. O que eu vou fazer? Não dançar. Eu sou dura. Minha prima fica A sacaneando que eu danço igual moedinha de 25 centavos. Vou bater na quina. Você, minha filha, não tem jeito pra dança. Acho que se eu tivesse feito dança materna na época da Rafinha, né? Da Manu, talvez ainda não desse. Na época da Rafinha, minha prima ia me zoar, tipo, você é louca, você não sabe dançar. Tipo assim, Prima, reveja seus conceitos. Agora ela vai saber por que tem dança materna. Porque a rede de Porque apoio você poderia participar. a rede de apoio de mães. E aí no Bebê do Amanhã, que é um livro, é legal pra caramba. Ele fala disso, de o quanto o puerpério ele é mais Eu leve. indiquei esse livro pra Luísa. Esse livro mudou muito minha visão, cara. Mas ele muda mesmo. Quando você lê, assim, é porque foi tipo assim, eu tava vivendo um monte participando de um monte de partos humanizados. Aí eu gostava muito, tinha o meu gostar. E aí, Mas quando a gente você não é educado na faculdade pra quando gostar você lê um livro que começa a te Não dar é uma vida, eu acho, lacra, não, na sabe? vida. Lacra assim de tipo, Valida. isso. Começa a fazer Sentido. conexão, né? Seus neurônios começam tic, 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 você fala, então era isso. Então, aí, e nesse livro que eu pensei, eu falei, cara, a dança materna existe porque a gente precisa de outras mães no mesmo espelho. Na aldeia, gente. A gente precisa ver outro para poder reproduzir aquele neurônios e espelhos, neurônios né? A gente, que foi descoberto nos macacos, né? Benditos macacos, rezos, né? É. Descobriram várias coisas neles. Mas assim, a gente precisa ver o outro fazer algo e você vai reproduzir aquilo. Então, cuidado com o que você vai fazer. Porque se você falar alto com uma criança, você não pode pedir para que ela não grite. Eu tava contando pra Farid lá fora que a gente tava falando. Nossa, não vocês lembro mais falaram quem lá fala, fora, hein? E a gente fala bem, Se né? estivesse gravando, Já era um Já dava podcast, episódio. já. Teve um pai que falou assim: porque eu bato no meu filho, porque eu não morri. Aí eu falei assim: o senhor bate na sua esposa? E a esposa sentada. Não. Eu falei assim: mas vocês são do mesmo tamanho. Calcula mostra a sua mão. Tinha uma falange ou duas maior que a minha. Minha mão não é muito referência, mas assim, é grande, a mão do homem era grande. Descendo na sua mulher ia doer. Pensa que cena feia é essa descendo numa criança. Parece uma marreta. O que ele tá aprendendo? Eu falei, gritar, a gente vai gritar. Vai ter uma hora que a gente vai sair do nosso controle. Agora, quanto você vai sair do seu controle é uma escolha. Porque eu grito com a Olivia. Teve uma vez que eu parei o carro e falei, para de gritar! Eu não aguento. E eu gritando. Eu não aguento mais ouvir você gritar. Ela olhou assim pra mim, apavorada. Eu, só vamos sair daqui quando eu grito. E a gente tava indo, coitada, pra comer alguma coisa, sei lá. Era uma coisa divertida pra ela. A gente só vai sair daqui quando você parar. Parei o carro. Aí eu respirei, ela respirou, porque já tava saindo do controle. Mas você vai bater? Até Nada quanto o seu justifica, controle? né? Porque daí você vai... Aí você... ele bate na minha cara com 3 anos. Claro. Você bateu nele, ele vai bater em você. Ele tá reproduzindo um comportamento. Não, e às vezes ele tá batendo, cara. É lógico que você tem que falar, Porque não, ele é não um pode espelho, bater. ele viu isso acontecer. Não, e não só também. por Não, isso, às vezes não. não, A criança, ele ela tem bate de descoberta, alegria, ela bate de Não, o descoberta. pai, né? Ah, tá. Às Porque o vezes espelho tá lá. Tá lá dentro. E às vezes É. o espelho tá quebrado? Pelo contrário, aquele espelho tá inteirinho. Esse episódio é típico e por conta disso, com um número maior de convidados, ele ficou um pouquinho longo. E pra gente finalizar o episódio e deixar vocês com um gostinho de quero mais, na próxima semana vocês vão finalizar esse assunto com a gente. Eu espero vocês terça-feira às 5 horas.